esse material, tá? Eu fiz uma gravaçãozinha, tá? Desse material, tá certo? Então, se vocês quiserem acompanhar depois, né, assistir a aula de novo, novamente no YouTube, eu fiz uma gravaçãozinha, então vocês podem olhar lá, tá? Mais para frente a gente vai falar sobre alguns assuntos que surgiram, né, na aula das 19 horas, né, para a gente ficar todo mundo alinhado no mesmo ponto, tá certo? Com relação à nossa lista, né, nós vamos fazer uma lista de exercícios, né, para as entregas. Pois não, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho uma listinha de exercícios lá para vocês fazerem, né? O prazo para entregar é hoje, tá? Então, peço para vocês aí, né, tentarem aí. Se tiver alguma dúvida, pode mandar, né? Eu vi no outro grupo lá do terceiro B, eles fizeram umas perguntas com relação a dúvidas, né? Então, vários alunos me perguntaram algumas coisas sobre a lista, né? E eu fui respondendo algumas dúvidas, né? Agora, como foram dúvidas pontuais, né? Não sei se nem todos receberam a mesma informação. Então, eu fiz alguns esquemas, algumas dicas, né? Então, depois que terminar essa aula, eu disponibilizo tudo lá para vocês, lá no canal, no WhatsApp, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre vigas em balanço, né, equações e diagrama de esforços, tá? Então, conforme o pessoal vai entrando aí, eu vou admitindo o pessoal, tá? Então, esse primeiro assunto, esse primeiro slide, né, é uma revisão, né, do que nós já vimos. Então, nós temos vários tipos de esforços, né? Nós temos esforços externos e esforços internos, né? Os esforços internos são cargas aplicadas externamente à estrutura, tá? Então, nós temos esforços ativos e reativos, né? Os esforços ativos são as cargas aplicadas, né? O carregamento que nós chamamos de ação. Os reativos são as reações de apoio, tá? Então, nós temos os esforços internos, né, que são divididos em solicitantes e resistentes. Os esforços solicitantes, né, nós temos esforço normal, cortante, momento fletor, momento propulsor, né? E os esforços resistentes são as tensões, né? Nós temos a tensão normal e a tensão de cisalhamento, tá? O que a gente vai trabalhar mais aqui nesse capítulo são os esforços solicitantes, normal, cortante e fletor, tá? Vou trabalhar bastante aqui nesse capítulo. Então, o que vem a ser esforço normal? O esforço normal é provocado por cargas externas ativas e reativas axiais, né? São as cargas horizontais ali, certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar para mim, tá certo? Podem ou mandar no chat ou pode me interromper à vontade aí, que a dúvida de um aluno pode ser a dúvida de outro também. É muito importante eu saber o que vocês estão pensando, vocês estão entendendo das coisas aí, tá? Então, pode ficar à vontade para me interromper a hora que vocês quiserem. Então, o esforço normal é provocado por cargas axiais, tá? O esforço cortante é provocado por cargas externas, né, ativas e reativas transversais, são as cargas perpendiculares, né? E o momento fletor, né, são esforços internos oriundos de cargas transversais, né, as cargas perpendiculares ao eixo da viga, né, ou momentos que produzem flexão no elemento estrutural analisado, tá? Então, essas são as cargas que a gente vai calcular nesse semestre, né, nesse capítulo até o final, né, esforço normal, cortante, momento fletor, tá? Então, para a gente calcular essas cargas, né, nós precisamos estabelecer uma definição, uma regra de sinais, né, uma convenção de sinais. Então, nós temos aqui o esforço normal, né, se ele for de tração, ele é positivo, né, se ele for de compressão, é negativo. Então, essa é a regrinha do esforço normal. Tração é positivo e compressão é negativo, tá? Essa regra aqui, a gente vai ver essa regra até o final do semestre, tá? O esforço cortante, né, se ele gira o elemento estrutural no sentido horário, ele é positivo, e se ele gira o elemento estrutural no sentido anti-horário, ele é negativo. Então, o giro do elemento aqui, pessoal, né, nós vimos que é um giro entre aspas, né? Na verdade, ele vai cisalhar o elemento, tá certo?
girando o elemento estrutural no sentido horário, ele é entre aspas, né? Na verdade, nós temos um cisalhamento, tá certo? Então, é um cisalhamento do elemento, tá? Então, quando a gente fala de cisalhamento, né? A gente imagina o elemento estrutural aqui, né? Um quadradinho, né? E ele vai sofrer um cisalhamento. Então, esse giro do elemento aqui, ele é entre aspas, né? Na verdade, ele vai ser cisalhado nesse sentido aqui, tá? Então, se o giro for no sentido horário, é positivo. Se ele gira no sentido anti-horário, ele é negativo, tá? E, por último, nós vimos na aula passada o momento fletor, né? Então, o momento fletor, né? A regrinha do momento fletor, se nós tivermos tração nas fibras superiores, né? Tração nas fibras superiores, o momento fletor é negativo. Se tiver compressão nas fibras superiores, né? Compressão aqui, o momento fletor é positivo. Ou seja, de uma forma bem simples, né? Se eu tiver a viga descendo, é negativo. Se a viga estiver subindo, ela é positiva, tá certo? Então, quando eu tenho uma viga, né, sem carregamento nenhum, né, eu tenho essas fibras, elas estão sem carga, né? A partir do momento que eu aplico o momento fletor é uma carga que produz flexão, né? Então, exagerando aí uma viga bem alta, né, seria como se as fibras superiores, nesse caso, né, no caso do momento fletor positivo, as fibras superiores sofressem uma diminuição de comprimento, né, e as fibras inferiores sofressem um aumento do comprimento. É como se eu tivesse tração na fibra inferior e compressão na fibra superior. Então, quando eu tenho flexão, né, a flexão é provocada por um momento fletor, que é uma carga que produz flexão, né? A flexão, ela vai fletir ou dessa forma ou dessa forma. Se a viga fletir dessa forma, né, tracionando fibra superior, o momento fletor é negativo. Se a viga fletir desta forma, né, o momento fletor é positivo, tá certo? Basta a gente imaginar, né, as fibras aqui sendo tracionadas, né, e as fibras aqui superiores sendo comprimidas. Então, essa é a regrinha, né, da definição dos sinais do momento fletor, tá certo? Que a gente vai usar nos exercícios aí daqui para frente, a gente vai usar essa regra aí, tá certo? A gente tem que visualizar a deformada da viga e enxergar, né, o que está acontecendo, se é tração ou se é compressão, tá? Na fibra superior ou inferior. Tá? Então, se a viga subir, momento fletor positivo. Se a viga descer, devido à aplicação do momento fletor, o momento fletor é negativo, tá? Nos exercícios vai ficar mais claro isso aqui, a gente vai fazer um exercício, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora, né? A gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos na aula passada, né? Só que agora a gente vai considerar carregamento distribuído, né? Então, o que é um carregamento distribuído? Né? O carregamento distribuído é uma carga, o próprio nome já diz, né? Distribuída ao longo de um comprimento, né? Então, o carregamento distribuído no sistema internacional é dado em newtons por metro, né? Então, tem uma distribuição uniforme, né? Tem vários exemplos de cargas que funcionam como um carregamento distribuído, né? Por exemplo, se eu tiver uma parede apoiada sobre uma viga, né? A parede apoiada sobre uma viga, né? É um exemplo de carga distribuída, né? Outro exemplo de carga distribuída, né? Seria a força de sustentação, né? A força de sustentação de uma asa, né? Então, a força de sustentação de uma asa, né? Uma carga distribuída, né? É distribuída segundo uma função, né? Uma parábola, né? Tem vários outros tipos de carregamento distribuído, por exemplo, né, a carga hidráulica sobre uma barragem, né? A carga hidráulica sobre uma barragem, né? Ela pode ser considerada uma carga linearmente distribuída, né? Então, quanto mais fundo, maior a pressão estática da água. Então, uma distribuição linearmente distribuída que a gente vai ver aí, tá certo? Então, são vários exemplos de carregamento distribuído. A gente vai começar aqui, né, com o caso mais simples, que é um carregamento uniforme, tá? Então, o carregamento uniforme, o próprio nome já diz, né? Então, a intensidade da distribuição de carga é constante. Então, existe uma linha horizontal que define a distribuição da carga, né? Então, se a gente plotar aqui um gráfico onde eu tenho o eixo X é coincidente a Z, o eixo Y, né, o eixo da ordenada, é o Q de X, é o valor de Q em cada ponto. No caso do carregamento uniformemente distribuído, né, o Q é constante, então para qualquer valor de X, eu tenho o valor de Q aqui. Tá? Então como é que a gente faz? Né? Como é que a gente faz para calcular
o esforço cortante e o momento fletor nesses casos, né? Então, nesses casos, para calcular o esforço cortante, primeiro, a gente vai usar um processo de integração, né? Então, vamos definir se essa carga distribuída está aplicada num comprimento L. Nós vamos definir aqui um eixo X, né? Vamos definir uma distância X aqui, dentro de um trecho variável que a gente vai analisar, né? Onde esse X é coincidente a Z, né? Então, a gente vai usar um artifício matemático aqui, que X é coincidente a Z, né? Aí a gente define um elemento infinitesimal de comprimento dz aqui, né? Localizado a uma distância Z em relação à origem, tá? E aí a gente vai calcular o esforço cortante, né? O esforço cortante, ele é, por definição, ele é a integral da função que representa a carga distribuída, tá? Então, se eu integrar a integral de 0 a x de q de z dz, tá? Eu tenho o esforço cortante, por definição. Né? Então, se eu tenho uma carga uniformemente distribuída, a integral de 0 a x de q de z, né? O q, o próprio q é uma constante, porque a distribuição é uniforme, né? Então, se eu calcular essa integral aqui, ó, o q sai fora da integral de dz é z. Então, o esforço cortante é q de z, limite de integração de 0 a x, substitui o limite superior, onde tem z eu coloco x, então o cortante é igual a qx, né? Então, toda vez agora, daqui para frente, né, se nós tivermos uma distribuição uniforme, né, o esforço cortante é igual a qx, ok? E o momento fletor, né? O momento fletor é igual à integral do cortante, né? Integral do cortante, integral de q de z, o q dz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o esforço cortante que nós obtivemos aqui e jogar aqui dentro, né? Então, o momento fletor é a integral de 0 a x de q de z, dz, dz, né? Uma vez que x é coincidente a z, né? Então, o momento fletor é a integral de qz, dz, né? Integrar qz, dz é qz ao quadrado sobre 2. Então, o limite de integração de 0 a x, o limite superior é onde tem z, eu coloco x, o limite inferior é 0. Então, o momento fletor para um carregamento uniformemente distribuído é qx ao quadrado sobre 2. Né? Então, fazendo o processo de integração, a gente vai achar essas duas equações aqui. Ó. O cortante é igual a qx e o fletor é qx ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Então, essas são as equaçõezinhas que nós vamos usar no exercício. Né? A gente integra uma vez só. Uma vez que a gente integrou, né, nós vamos usar as equações nos exercícios agora. Tá? Então, vamos para o segundo caso, né? O segundo caso... Opa, peraí. Deixa eu ver, peraí, pessoal, sumiu aqui a apresentação. Deixa eu abrir aqui o outro arquivo. O que aconteceu aqui? Deixa aqui, abrir de novo. Sumiu uma imagem aqui da minha apresentação, não sei porquê, misteriosamente, né? Às vezes acontece isso, esses mistérios, né? Vamos voltar aqui. Deixa eu abrir aqui. Às vezes acontece isso. Então, voltando lá para cá, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o... Pronto, cheio aqui. Só um minutinho, pessoal. Desculpa aí que perdi a conexão aqui da minha HD externa. Então, vamos voltar aqui para o esforço cortante, né? No momento fletor. Então, voltando aqui, deixa eu abrir dia 12. Pronto, deixa eu ver aqui. Tá. Então, pessoal, voltando aqui para o nosso assunto, né? Nós estamos aqui, rapidamente, né? Só para a gente compartilhar isso aqui com vocês. Então, tá aqui, né? Então, o primeiro caso que a gente vai fazer, né, é desenvolver as equações para calcular o esforço cortante momento fletor com a distribuição uniforme, né, que é esse caso aqui, tá? Então, nesse caso,